This call is now being recorded. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como é que nós estamos? Maravilha, né? O final de semana deve ter sido muito bom. Então, na nossa aula de hoje, nós iremos falar de juros. Quando se fala em juros, a gente já pensa que é uma coisa ruim, né? Isso vai depender muito da ótica que você esteja, tá bom? De qual parte da transação, da comercialização você esteja, tá bom? Então, nós iremos falar nessa semana de juros simples e juros compostos, tá bom? É muito importante, todo ano na prova do Enem vem uma, duas questõezinhas de juros simples associado ao estudo de porcentagem, e é necessário que a gente estude esse conteúdo maravilhoso, tudo bem? Para que a gente possa estudar o juros simples, é necessário que a gente lembre como é que faz o cálculo de porcentagem, pois ele está diretamente ligado, tudo bem? Já vai ter um material aí nos grupos do WhatsApp e vocês podem estar baixando para estar estudando, tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui ele para que a gente possa fazer os devidos comentários. Todos já sabem, quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mãozinha aqui no canto inferior direito, tá? Ou então colocar lá no chat, tá bom? Que eu vou estar fazendo questão de tirar todas as suas dúvidas. Bem, tá todo mundo enxergando? Beleza? Galera, Sim, sim. olha só, nós iremos começar a falar sobre juros, tá? O que vem a ser o juro? Pela definição desse material que o governo está disponibilizando a todos nós, ele tem dinheiro para financiar um bem. Como? Para financiar um bem, que é um financiamento, ou para aplicarem uma certa quantia na poupança ou em algum outro tipo de investimento. Sendo assim, o valor final pago pelo empréstimo ou recebido de sua aplicação será maior do que o valor invertido. O valor a mais pago ou recebido é chamado de juro. Vocês entenderam o que é o juro, de acordo com essa colocação? Juro, gente, como ele colocou aqui, tá bom? É o valor que se paga ou que se recebe, tá? Então é importante que a gente saiba essa diferença. Eu recebo o juro ou eu pago o juro. Vai depender da posição que eu estou dentro da transação financeira, tudo bem? Então, o regime de juros que nós iremos estudar aqui, que não foge à definição, que essa definição aqui é completa tanto para o simples quanto para o composto, é essa. É o valor que se paga ou que se recebe sobre uma determinada taxa percentual num determinado período de tempo, tá ok? Então, todos vocês sabem, têm uma ideia do que é um juro. Então, quando se tem um comércio, quando se tem vários setores do comércio e que esses, é, que esses vários fatores comerciais eles vão sofrer influências, então, sobre o valor da comercialização vai ter que incidir juros. Por exemplo, quando eu vou colocar aqui uma situação, tá bom? Eu tenho aqui o produtor rural, eu tenho aqui o produtor rural, do produtor rural, ele passa exatamente para o distribuidor. O distribuidor, ele passa, por exemplo, o produto lá para o mercadinho ou a frutaria, tá bom? Vou colocar aqui o mercadinho, tá bom? E por último, ele passa exatamente para o consumidor, tá bom? Então, o produtor rural, ele vende os seus produtos por um valor X qualquer, tudo bem? Esse valor X está atribuído a ele em tudo que ele gastou para que ele conseguisse produzir determinado tipo de alimento.
Quando ele vai fazer o repasse para o distribuidor, tá certo? Então ele já coloca um valor sobre o que ele investiu. Aquilo ali é o juro, tá certo? Então o produtor passa para o distribuidor mais um X mais alguma porcentagem de quem? Desse valor de X. Tudo bem? E o distribuidor, mais uma vez, ele atualiza o valor, tá certo? Ele vai atualizando o valor. Então, o que ele comprou de X, o produtor X mais uma porcentagem de X, vira exatamente um valor que A, tudo bem? Esse distribuidor, ele também tem custos, então, sobre esse valor de A que ele adquiriu do produtor, ele ainda vai lançar novamente para o dono do mercadinho. Então, ele lança A mais A por cento, mais tantos por cento em cima de quem? De A. E no final, nós vamos ter o consumidor. Então, toda vez que eu vou adicionar um valor, e esse valor é uma taxa percentual, não necessariamente direto percentual, ou simplesmente você dizer o valor, mas em relação ao valor, você tem uma taxa de juro percentual sobre ele. Então, o consumidor final, ele já recebe, tá, sobre várias etapas de uma comercialização de um produto, um determinado taxa percentual, um determinado juro. Então, quando eu digo que o juro é o valor que se paga ou que se recebe, quando é que eu pago? Quando eu serei a pessoa que irei receber o crédito. Quando é que eu vou receber? Quando eu for o credor, tá bom? Então, essas palavras, elas são importantes, tudo bem? Para que você entenda qual é o juro que vai estar sendo utilizado, se é o de pagar ou se é o que? De receber, tudo bem? O juro, gente, ele é classificado de duas maneiras, de juros simples e de juros compostos, tudo bem? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o quê? Que o juro simples, ele não existe, tá certo? Ele não vai existir em qualquer taxa de comercialização que a gente conhece. Por quê? Porque o juro simples também é chamado de juro fixo. É aquele juro que ele nunca vai mudar. E o juro ele nunca muda? Não, o juro ele está sempre sendo atualizado. Professor, eu não entendi quando o senhor quis falar que juro simples é um tipo de juro que não existe. Você vai já entender, tá bom? Então, ó, dizer que o investimento foi aplicado sobre o sistema ou regime de juros simples significa dizer que o juro incidirá apenas sobre o capital investido, apenas sobre o capital inicial investido, tudo bem? Então, no juros simples, nós vamos ter que o C vai representar um capital, T um período, um montante, tudo bem? Mas aqui no nosso material ele pecou um pouquinho, tá bom? Porque ele não colocou qual é a fórmula do juros simples, tá bom? Mas não tem problema não, a gente coloca aqui agora, ó. Nós vamos ter juro simples, tá? Entendam, tá? Entendam o que vem a ser o juro simples sem que haja necessidade de fazer uma leitura. Deixa eu perguntar aqui, eu vou começar a perguntar aqui, tá? Meu amigo Guerron. Guerron? Tô aqui, professor. Guerron, meu pai, qual é o melhor valor que se tem para calcular a taxa percentual? O que você acha? Um número bom para se fazer cálculo de taxa percentual, de porcentagem? Se alguém quiser falar, fique à vontade. Explica de novo o número. É um número assim 10, bom para a gente trabalhar com 10. porcentagem. Um 10, assim, 10. Até que é bom, mas é fácil. 5, Mas o melhor número, gente, para estar se fazendo cálculo de porcentagem é o 100. Porque é direto o cálculo, né? Quanto é 40% de 100? 40. Quanto é 40. 70% de 100? 70. Tudo 70. bem? Guerron, vamos Tá lá. bom. Guerron, Senhor. você tá querendo, Guerron, comprar um ovo da Páscoa para tua namorada. Tranquilo? Tranquilo. Só que tem um problema, Guerron. Tu tá liso. Eita, Josh. Mas não tá não, Guerron é estribado.
As gatas ficam tudo doidas por ele. Então, olha só. Guerron, imagine só, que tu tá liso e quer comprar um ovo da Páscoa. E aí, esse ovo da Páscoa, mas ele tá tão baratinho, aí você vai lá nas lojas lá do centro e percebe que o ovo da Páscoa tá 80 conto. Ave Maria. Ave Maria. Aí disse, não sei se eu compro aquele do chocolate ruim. Aí eu tô começando um namoro com a menina, ela dá uma dor de barriga, ela vai nem me querer mais. Aí eu sei, eita de acho. Mas aí tu vai e compra daqueles caros, porque tu quer impressionar a gata, né? E aí, Guerrão, tu tá liso, 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 liso. E a gata só dizendo, o que é que meu filho vai me dar? Meu filho vai me dar ovo esse ano, vai, ovo da Páscoa. Aí eu disse, vou, meu filho, vou, te acalma aí. Aí o Guerrão pede emprestado. Quem? Vou pegar aqui, uma pessoa, ele pede emprestado para Micaele, sem conto emprestado, já que os dois são muito amigos. Então eu disse, Micaele, me arrume sem conto. Aí a Micaele, opa, empresto na hora. Mas aí vai ter uma taxazinha de juros de 10%. Então, esse aqui é o ovo da Páscoa, né? O ovo da Páscoa, que custa 80. Só que a Micaela vai emprestar R$ 100. Um empréstimo de R$ 100. Tá ouvindo, tá, Guerrão? Tô vendo. Tá. O que tá achando dessa história? Muito engraçado, né? É, né? Pois deixa estar, viu? Tu não pagar a Micaela pra tu ver. Ó pra cá. E ele pega emprestado a Micaela sem conto. Só que a Micaela disse, opa, não é assim não, meu filho. Ó, é 10% de juro. Então, que dia é o dia de entregar o ovo da Páscoa, hein? É sábado, né? Mas te conta aí que foi esse dia, que já tá querendo ganhar a gata mesmo. Então, aí ele pega, compra o ovo da Páscoa, fica com 20 cruzeiros, né? Pra sair com ela. E aí, ó, o que é que acontece? Ele pegou R$ 100 emprestado hoje, no dia 22/3/2021. Ela disse, daqui a um mês, meu filho, tu vai me pagar. No dia 22/4/2021, Guerrão, tu vai ter que pagar para ela quanto? Hein, Explica de Guerrão? novo aí. Se tu Fala de pediu novo hoje, aí. se 110? tu hoje pediu R$ 100 emprestado para a Micaela, ela te emprestou, mas ela disse que a taxa de juros é de 10%. Então, hoje tu ganhou R$ 100, tu ganhou não, tu pediu emprestado a Micaela R$ 100, então daqui a um mês ela quer o dinheiro dela, isso aqui com 10% de juro. Quanto é que tu tem que devolver para ela, Guerrão? 110? R$ 110, você vai ter que devolver R$ 110. Guerrão, e Senhor. aí, no mesmo dia 22/4, tu tava liso de novo. Aí, no dia 22/5, É isso. aí, ó, ela vai cobrar um juro. Aí, tu vai ter que devolver quanto? Tu não pagou aqui no dia 22 de abril, no dia 22 de maio, tu vai ter que pagar quanto? Isso. Hein, Guerrão? Hein, galera? Quanto é que o Guerrão vai ter que pagar se ele não pagou no primeiro mês? Agora deu ruim, ó. Hein? Com essa dificuldade. E, gente, quanto é que o Guerron vai ter que pagar para a Micaele no dia 22 de abril? 120. 120. 120. Isso. Então vai ter que pagar R$ 120, tá? Lembrar que aqui tudinho tem um RS, né? Botar aqui porque é Uhum. dinheiro, tá? E aí, Guerron, tu continuava liso em abril. Aí, ó, abril, maio. Se for pagar em junho, tá bom? Aqui, se for Tá novamente bom. passar aqui, ó, no mês de junho, no dia 22/6/2021, já seria quanto? R$ 130. Reais. Eu pergunto, gente, tá? Aí a Micaela pegou e disse, meu filho, Uhum. não vai pagar não, estamos TVA, não vamos mais te prestar dinheiro nunca. Pode me dar meu dinheiro de volta. Aí eles depois vocês se resolveram. Enfim, gente, eu pergunto, vocês conhecem alguma transação comercial e financeira que, quando existe o atraso do pagamento ou simplesmente uma expansão do tempo para que eu consiga efetuar o pagamento, esse valor é fixo de R$ 10? Não, né? Alguém está falando. Alguém levantou a mão? Ei, professor, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Diga, pergunta, No fica à caso vontade. aí do pagamento,
ela cobrou primeiro 10% em cima dos 100, né? Os 100, Aí o imediatamente quando ela entregou, Aí, sim, aí ele não pagou, no mês seguinte fica 110. Mas agora ela ia isso. continuar cobrando 10% em cima dos 110 ou ela só ia aumentar R$ 10? É exatamente o que foi colocado, porque nós estamos olhando aqui para o juro simples. O juro simples, olha que ele coloca aqui, Sem modificação. incidirá somente sobre quem? O capital. Tá. No juro composto é que vocês sabem, gente. Imagina só que eu não falei, né? Mas você já viram o juro ser fixo? Não, se a gente for aqui ó, em 3 meses, R$ 30. Então, um mês, R$ 10, 2 meses, 20, 3 meses, 30, ó, no terceiro mês só é R$ 30 de juro, no quarto mês, 40. Então, observa que esse juro, ele é um juro fixo, tá bom? O juro simples, a gente já observa que isso aqui é um juro o quê? É um juro fixo, ele nunca muda. Aí eu te pergunto, é desse jeito que funciona no comércio? É não. Por que que não é? Porque se a Micaele emprestou R$ 100 para o Guerron, então ele não pagou, no dia 22 de abril ele tinha que devolver 110. Então, como ele não pagou aqui no dia 22 de abril de 2021, vai incidir agora 10% em cima de 110. Ele não está devendo né, mais 100. Agora é quanto? 110. E se a gente calcular 10% de 110 dá 11. Então, se for no regime de juro composto, aqui ele não deve 120, ele vai dever quanto? R$ 121. Então, é desse jeito que funciona o juro composto. O juro simples, gente, ele é fixo, tudo bem? Então, baseado nessa ideia aqui, deu para entender, gente, essa ideia do juro simples? É um juro fixo. Sim. Por exemplo, e lá em dezembro, ele passou o ano todinho aqui, ó. Não, aqui estamos começando no dia 22/3, né? Passados 6 meses aqui, no mês de setembro, o Guerron vai estar devendo quanto? Ó, 6 meses, se cada mês é R$ 10, 6 meses ele vai estar devendo 60, então R$ 160. Ele vai estar devendo para quem? Para a Micaele. Então, gente, é importante que você observe aqui esses termos aqui, tá? O capital é o valor aplicado, financiado ou tomado de empréstimo. No caso aqui, a gente colocou o valor como sendo tomado de empréstimo. P é o período, é o tempo. A gente pode ver, dependendo da bibliografia, o período chamado de N, é o prazo, é o que esse capital será investido. Então, os R$ 100 que foi emprestado da Micaele para o Guerron, ele tinha um prazo, um período de um mês para ser liquidado. E esse valor que é devolvido para a Micaele, se o Guerron tivesse pago a ele, era chamado de montante. O que é o montante? É o valor final que o investidor irá receber ou pagar, incidindo sobre o capital o juro obtido pelo período de investimento. Então, gente, e o I é a taxa percentual, a taxa de juros, que nesse caso a gente destacou que é de quanto? É de 10%. Então, observando tudo isso daí, a gente tem a ideia de que a gente sabe que o juro, tá bom? Vai ser o capital vezes o I vezes o T ou N, tá bom? Essa é a fórmula do juro simples, em que ela é isomorfa. A expressão J igual a C vezes I vezes T sobre quem? Sobre 100. Essa é a fórmula do juro simples, tudo bem? O que é que representa o J? O J representa o juro, tá bom? Que vai ser pago. C representa o capital. O I é a taxa de juros, é a taxa percentual. E T é o tempo. Professor, por que o senhor colocou CIT e CIT sobre 100? Porque como I é a taxa percentual, tá bom? Então, a gente trabalha na forma de fração com I sobre 100. Então, dependendo do cálculo, é muito mais simples a gente fazer I sobre 100 fazer os cortes do zerinho. Mas tudo é a mesma coisa, tudo bem? O J representa o juro, o C representa o capital, tá? O I representa a taxa percentual e o T representa o período ou tempo, tá? Gente, algumas observações devem ser feitas, tudo bem?
Qual que é? Qual que é a primeira? Vocês estão copiando, gente? Ou vão fazer o print? Atenção. A taxa percentual, o I, tá, taxa percentual, vou escrever mesmo. E alguém está com o microfone ligado. A taxa percentual e o tempo devem estar na mesma unidade. Devem estar na mesma unidade. Como assim, teacher? Olha só, se a taxa percentual e o tempo, já que eles devem estar na mesma unidade, é importante que você lembre, se aqui a taxa percentual tiver AD, quer dizer ao dia. Se tiver AM, quer dizer o quê? Ao mês. Se tiver AA, quer dizer ao ano. Tudo bem? E muita atenção. Às vezes ele diz um tempo, uma taxa percentual de 2% ao mês é investido durante 60 dias. Então, observa que uma taxa foi dada em meses, enquanto que o tempo foi dado em quê? Em dias. Então, é fundamental que a taxa percentual e o tempo, eles estejam na mesma unidade, tudo bem? Outra observação que eu quero fazer a vocês é que a ideia de que o ano comercial, para todo e qualquer efeito de conta, o ano comercial vai ter 360 dias, consequentemente 12 meses, tá bom? Não esqueçam disso. Ah, professor, eu aprendi que um ano tem 365 dias e 4 horas. E a cada 4 anos eu vou ter o ano bissexto, tá? E 6 horas, né? 365 dias e 6 horas. Então, a cada 4 anos, nós vamos ter o ano bissexto. Então, não leve em consideração isso, tá bom? Para todo e qualquer cálculo de matemática financeira, tá? O ano vai ter sempre 360 dias ou 12 meses, assim como o mês comercial. O mês comercial. Todo e qualquer mês comercial vai ter 30 dias. 30 dias. Ah, professor, o mês de fevereiro só tem 28, não interessa. Vai ter sempre, e para efeito de cálculo, sempre você vai levar em consideração 30 dias. Se ele colocar 120 dias, então automaticamente você vai saber que ali representa o quê? 4 meses, tudo bem? Sempre é um número múltiplo de 30. Não esqueçam disso, tudo bem? Então, galera, essa é a ideia do juro simples. Juro igual a CIT. C, capital, e taxa percentual, taxa de juros, dada em termos percentuais, e o T é o tempo, ou também chamado de período, tá ok? Então, olha só aqui, ele coloca aqui um exemplo, tá bom? Olha só, Gabriel pediu empréstimo no valor de R$ 2.600, tá aqui, ó, R$ 2.600, em uma financeira, a ser pago em 5 meses, a uma taxa de juros de 3,4% ao mês. Quanto Gabriel terá pago esta financeira após o pagamento de todas as parcelas do seu empréstimo? Aí, ó, para encontrar o juro pago após um mês, iremos multiplicar esse valor por 2.600 vezes 0,034. Por que 0,034? Porque ele disse que a taxa aqui foi de quanto? De 3,4% ao mês, ó. 3,4% é 3,4 sobre quem? Sobre 100. E o que é você dividir por 100? É só trazer a vírgula, duas casinhas. Então, 0,034. Então, 34% na forma decimal, a gente já viu isso, é 0,034. Mas aí, ó, esse valor aqui, 88,40, no final de tudo ele vai pagar, multiplicar por quanto? Por 5. E por que 5? Porque são 5 meses, tudo bem? Então, como é que ficaria essa expressão?
888,40 vezes 5, que dá R$ 442, tá bom? Aí, ó, agora para saber quanto ele pagou ao todo, basta que eu utilize, tá bom, os 2.600 e some com quem? Com 442. Esses R$ 442, gente, é exatamente o chamado quê? Isso aqui, ó, é exatamente o juro, tudo bem? O juro. E quando eu somo o juro com o capital, eu vou ter exatamente o meu montante, tudo bem? Vamos voltar à situação aí lá do Guerron com a Micaele. O Guerron, se ele tivesse pago no primeiro mês, esse 110 aqui seria o quê? O montante. Por que o montante? É o capital dos R$ 100 que ele pediu emprestado, mais o juro, tudo bem? Esse juro é que a gente vai chamar de lucro, tá bom? Para a Micaele. Porque se ela empresta 100 e a pessoa devolve 100, ela não teve lucro de coisa nenhuma. Só quem faz isso aí é papai e mamãe, tá? Que te empresta dinheiro sem que... Agora o celular tá me... Eita, peraí. Para, relógio. O relógio ia ficar piando aqui amanhã todinha. Olha só, então, esse montante aí de R$ 110 é exatamente o capital que o Guerron pediu emprestado, que a Micaela emprestou para o Guerron, 100, mais o juro, que seria de R$ 10, tá bom? Então, olha só, aí, ó, as fórmulas usadas para realizar os cálculos são J igual a CIT, ó, tá tão pequenininho, nem destacou, tudo bem? E o montante, quem é? O montante é o capital mais o juro, tudo bem? Professor, como é que então que a gente aplica a fórmula para essa questão? Vamos lá. O juro, a gente já sabe o quê? Vamos pegar. Nesse exemplo aí, o capital, ó, exemplo, o capital aí foi de quanto? R$ 2.600. 2.600,00, tudo bem? O tempo foi de quanto? 5 meses, tá? Há uma taxa percentual de quanto? De 3,4% AM, o que é AM ao mês. Primeira coisa, o tempo e a taxa percentual estão na mesma unidade? Sim, estão, sim, tá ok? Então, o tempo em meses e o juro está ao mês. Então, quem é a fórmula do juro? Juro é igual a CIT. Vamos botar CIT ou CIT sobre 100. Se você colocar CIT, você vai ter que transformar 3,4 para 0,034, tá? Então, a gente vai colocar CIT sobre 100. Por que, Tite? Vou já dizer para vocês. Vou mostrar todos. Aqui, CIT sobre quanto? Sobre 100. De quanto é o capital? 2.600 vezes a taxa percentual, 3,4 vezes 5. Isso aqui sobre quanto? Isso aqui sobre 100, tá bom? Professor, por que o senhor fez sobre 100? Porque eu vi 2 zerinhos lá em cima e vou cancelar com 2 zerinhos de baixo. Aí eu vou ter 26 vezes 3,4 vezes 5. Então, é fundamental, gente. Aqui, ó, se você usar a calculadora, não tem problema nenhum. O importante é que você saiba fazer a aplicação de tudo isso daí, tá bom? Então, 26 vezes 3,4 vezes 5, que dá exatamente R$ 442 de juro. Tudo bem? R$ 442 de quê? De juros, é exatamente o que está aqui, tá bom? Então, vamos lá. Se ele, aqui, ó, no caso do Gabriel, quanto é que o Gabriel, então, ele teve que pagar para que ele pudesse quitar toda a dívida? Então, na verdade, ele teria que pagar o montante, né? Qual é a fórmula do montante? É o capital mais quem? Mais o juro. É o que ele pediu emprestado, 2.600, mais o que ele pagou de juro. Então, seria 2.600. Vou pegar aqui embaixo. 2.600 mais quanto? 442. E a gente vai ter que o montante, ou simplesmente o valor que ele utilizou para quitar essa dívida foi de quanto? Foi de R$ 3.042, tá bom? Então, gente, isso é que vem a ser o juro simples.
é importante que a gente estude o juros simples, tá bom? Para que a gente entenda, e eu quero que vocês lembrem que o juro simples ele vai ter uma relação direta com o juro composto, tá? E a gente vai falar isso na próxima aula, tá bom? Mas, para a gente finalizar, eu gostaria de estar colocando para você o seguinte, ó. Tem aqui alguns exemplos, aqui no caso é de juro composto, tá bom? Eu gostaria, gente, que vocês respondessem, tá bom? A primeira questão e a segunda, tá bom? Ou então, deixa eu ver aqui, Ah, não, gente, tem tempo, você já tá aqui. Olha só, deixa eu responder aqui. Tô achando que vocês estão calados. Como é que vocês estão? Vocês estão entendendo? Gente, olha aqui. Hein? Bora aqui, ó. Bora raciocinar junto comigo essa questão. Bora ver. Olha só. Ele diz o seguinte. Ó, é para vocês responderem as outras questões de juros simples, tá bom? Eu vou colocar essa aqui, ó. Para amanhã responde só essa daqui, a segunda, tá bom? Vou responder a primeira. Uma pessoa comprou um determinado produto cujo preço à vista era de R$ 825, tá bom? O preço à vista era de quanto? R$ 825. Como forma de pagamento, ela deu uma entrada de 45%. Então, uma entrada de 45% do preço à vista. E pagou o restante com cheque para 30 dias, com juros de 4% sobre esse restante. O valor que essa pessoa pagou de juro nessa compra corresponde a... Como é que eu faço essa questão, hein? Então, vamos entender, né? Então, a pessoa quis comprar, né, um produto cujo valor é 825 à vista, tá? Uma compra à vista é aquela que não tem uma expansão do prazo de pagamento, tá bom? Então, ele deu 45% de entrada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Calcular, primeira questão, né? Primeira questão. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular 45% da entrada. Ou 45% de quanto? De R$ 825. Tá bom? Quanto é 45% de R$ 825? É quem? É 45 sobre 100 ou 0,45. Como é que a gente faria para fazer um cálculo direto? Ó, seria 45% vezes quanto? 825. Alguém quer fazer essas contas aqui para gente? Multiplica 45 vezes 825 e divide por 100. Alguém quer fazer isso aí para gente? Ninguém. Ave Maria. Calculadora. Repete aí, Vou professor, fazer por favor. aqui. Multiplique Professor, deu 45 371,25. direto, né? Só, Uhum. eu vou calcular, porque ele disse, ó, o valor do produto era 825, com a entrada de 45%. Então, eu vou calcular 45% de 825. Então, 45%, 45 sobre 100 vezes 825. 45 vezes 825 dividido por 100. Alguém me falou que deu R$ 371 reais e quanto? E 25. 25 centavos. Tudo bem? Então, esse foi o valor da entrada. Não era de 825? Então, ele pagou quanto? R$ 371 reais e 25 centavos. Então, se ele pagou, então está ainda devendo quanto? Ó? E pagou o restante. Então, quem é o restante agora? O que é que ele ainda deve? O que é que ele ainda deve? Ele deve R$ 825 reais menos R$ 371 reais e 25 centavos. Alguém me diz quanto é que deve essas contas aí? Ele deve ainda 453,75. Então, ele deve ainda 453 e quanto? E 75 centavos. Tudo bem? A gente está aqui, ó. E pagou o restante com cheque para 30 dias, com um juro de 4% sobre esse restante. Então, quem é o restante? R$ 453,75. Então, eu vou ter que calcular agora de novo o quê?
4% de quanto? De 453, quanto? 75, que é quem? 4%, 4 sobre 100, vezes quem? 453,75. Por favor, 18,12. 18, 12. fechadinho, vixe. Tem 18,15. Vixe. Eu peguei. Aqui Eu na acho que é minha, deu, 18. na minha deu 18,15 aqui na minha. Não sei se foi por causa aqui deu 18,15. 18,15 aqui também, Wilson. Aqui no Então, meio ó, é porque 18, quanto? porcentagem. 18 reais e 15 o quê? Centavos. Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta a letra A, C, tá bom? C, só isso, tá bom? Galera, uma outra forma da gente resolver essa questão é a gente lembrar da aula passada, não é? Olha só, se uma pessoa pagou 45% do preço de à vista, tá? Então, era só pegar 0,45, né? E multiplicar por quanto? Por 825. Sim ou não? O que é 0,45? Tá? Então, se você multiplicar, vai dar o mesmo valor aqui, 371. Vai dar 371. 370. Aqui, 3 feio. Ó, vai dar 371 e quanto? E 25. E aí, ó, esse valor é 4%. Quem é 4%? 0,04 vezes 371 e 25, que vai dar exatamente o valor de R$18,15, tá bom? Então, tá aí, você também pode estar fazendo na forma decimal, tudo bem? Questão bem tranquila, cálculo de porcentagem, tá bom? Então, galera, deixa eu ver aqui. Professor, a segunda questão é para mandar pelo WhatsApp, é? Já são no horário aí da nossa aula, beleza? Gente, tem um vídeo, deixa eu colocar aqui o link para vocês. Tem um vídeo. Tem um vídeo aqui, ó, deixa eu colocar no bate-papo aqui. Tem um professor que ele está dando aula de juros também, tá bom? Se vocês quiserem depois estar observando, eu vou colar lá no grupo do WhatsApp também. Copia aí, eu vou copiar aqui para jogar lá no grupo, tá bom? Do WhatsApp. Então, gente, foi muito boa a aula, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Na aula de amanhã, oi, diga, Laércio. Ah, o Laércio foi sair, tá? Olha só, na aula de amanhã, a gente vai falar de juros compostos, mas para que a gente fale de juros compostos, é necessário que a gente fale um pouco de logaritmo, tá? Galera aí da residência, se quiser amanhã fazer uma revisão com eles de logaritmo, porque algumas questões de juros compostos há necessidade de estudar os logaritmos pelas propriedades de igualdade, tá bom? Então, gente, estou finalizando aqui a aula. Tudo de bom para vocês. Tenham um bom dia, muita saúde e paz. Tchau, galera. Professor, Estou só aqui para na saber aula ainda, se alguém só parar de gravar. quais, Ei, professor.